legal saber que você estará aí mais uma vez juntamente conosco no Ponto de Partida, que é o seu programa de estudos bíblicos na TV. Nós falamos diretamente da Igreja Adventista Central de Curitiba, inclusive você pode nos fazer uma visita aqui sempre aos sábados, domingos e quartas-feiras. Sábado de manhã, 9 da manhã, domingo e quarta-feira, 7h30 da noite, aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Vai ser uma alegria receber você aqui, tá? Mas você sabe, esse programa ele é baseado na Palavra de Deus. E hoje o tema é muito interessante, a cruz e o perdão. É um tema extraordinário, muito forte, que vai mexer com o seu coração, eu tenho certeza. E que bom saber que você está aí. Nós vamos começar o estudo, mas antes eu te convido para, juntamente comigo, orar e pedir a bênção do Senhor para este momento. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado porque estamos aqui na Tua presença, nos preparando para ouvir a Tua palavra. Que esse momento seja significativo e desde já aceite, Pai, a nossa gratidão pelo Teu amor e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora nos guie no estudo da Tua palavra, é o que pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, Ponto de Partida na sua tela aqui na Band, que alegria fazer parte da sua manhã. E nós já estamos por aqui com os nossos convidados para tratar de um tema super especial que fala da cruz e do perdão de Deus. Bacana, né? Mas antes eu quero te mostrar essa revista aqui, que fala sobre Jesus. Jesus, o restaurador da vida. Um guia de estudos completo para você conhecer mais a Jesus. E eu tenho uma revista para os 20 primeiros, uma revista para cada um dos 20 primeiros que mandarem a palavra "eu quero" para esse contato do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Então, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você, pegar o seu endereço e você vai receber esse presentão aí na porta da sua casa. Bacana, né? E para começar a nossa discussão de hoje por aqui, eu gostaria de apresentar já para você os nossos convidados que já estão preparados aí com a Bíblia na mão para responder nossas perguntas. Pastor Juscelino dos Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jordana, é um prazer estar aqui. Obrigado você por estar acompanhando esse lindo programa. Hoje o tema é maravilhoso e talvez o central, né? É um prazer estar aqui. Que bom. Pastor Gilson Fernandes nos dá a honra de participar aqui pela primeira vez do Ponto de Partida, não é mesmo, pastor? Seja bem-vindo também. É isso aí, Jordana. É uma alegria poder estar com vocês, pastor Juscelino. Que alegria poder compartilhar esse momento do estudo da palavra. E para você, essa manhã a gente vai estudar um pouquinho sobre aquele que é o tema que é o epicentro do amor de Deus para com a humanidade. Então vai ser algo muito especial a gente vivenciar esse momento juntos. Exatamente. Pastor, vamos começar por aqui descrevendo essa cena que aconteceu lá no Calvário há 2000 anos atrás. O que se sabe sobre a crucifixão de Jesus? Perfeito. Muita coisa. 4 evangelhos foram escritos, cada um deles acrescentando detalhes ao outro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Há relatos fora da Bíblia também, de autores da época, mas na Bíblia é dito que fora dos muros de Jerusalém, aquela Jerusalém antiga, Jesus foi crucificado em um monte chamado Monte da Caveira, ou Calvário. É claro que a gente precisa só retomar brevemente, em uma síntese, o que aconteceu na véspera da morte, que o levou à morte. Por que o crucificaram, não é? Jesus veio para isso, para morrer em nosso lugar, sabemos. Naquela quinta-feira à noite da ceia que ele realizou com os discípulos, a despedida dele, dizendo, olha, eu voltarei para vocês. Os discípulos não entenderam muito bem aquele discurso, saíram para o jardim do Getsêmani, onde Jesus chorou, suou sangue, coração dilacerado, muito triste, sabendo o que aconteceria, quantos o rejeitariam inclusive. Ali naquela mesma noite de oração, Judas, um dos discípulos que havia saído da ceia, já havia todo o esquema de traição, com um beijo ele traiu Jesus. Pedro reage, os soldados levam Jesus Cristo para que pudesse ser julgado, só que era proibido o julgamento à noite. Os romanos, que eram os políticos que dominavam aquela região, né, o mundo antigo ali do Oriente, não permitiam, não aceitavam esse tipo de julgamento à noite, às escondidas. Eles levaram Jesus para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, depois para a casa do sogro dele, que era Anás. Várias tentativas de arrancar de Jesus uma confissão, que ele se entregasse, qual é a sua missão.
E eles afirmaram que Jesus era Deus, e Jesus falou, vocês estão dizendo isso? Afinal, na verdade, Jesus sempre disse, de alguma forma, ele foi cada vez mais afirmando a sua divindade, a sua revelação como um ser divino que veio para morrer por nós. Porém, eles falaram, é blasfêmia, ele está se igualando a Deus. Pronto, é suficiente, vamos matá-lo. Aliás, não podemos fazê-lo, então vamos mandá-lo para o procurador romano, Pilatos, na ocasião. Uma espécie de governador, alguém, procurador romano. Levaram Pilatos, vendo Jesus em silêncio. Aliás, ele pergunta, o que é a verdade? Naquele diálogo que ele queria fazer com Jesus, travar com Cristo. Jesus permaneceu em silêncio. Mas quando Jesus poderia até responder a pergunta, Pilatos deu as costas. Não estava muito interessado, ele queria passar aquele momento, não via elementos para condenar Jesus, via muito ódio dos judeus, dos líderes judaicos, os sacerdotes, fariseus, enfim. Vou concluindo, mas veja, Pilatos manda Jesus para Herodes. E acontece que Herodes zomba de Cristo e faz com que Jesus pudesse sofrer muitos castigos. Eles batiam aqueles que queriam condenar com uma espécie de chicote que tinha pontas de osso e ferro para dilacerar, né? É claro que nesse momento ainda Jesus não havia sofrido esse castigo ali, mas ele sofreu bastante com socos, cusparadas, etc. Devolvem Jesus, então, para Pilatos. Pilatos lava as mãos e então ele joga para o povo decidir. E aí as pessoas, misteriosamente, que haviam sido curadas por Cristo, muitos deles, diziam assim, solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque Pilatos apresentou essa opção para eles. Na Páscoa, sim, era comum, né, naquele contexto do judaísmo, que eles soltassem um prisioneiro. E eles optaram por um prisioneiro, um assassino, Barrabás. Uma cruz havia sido preparada para Barrabás. E então falaram assim, crucifica Jesus. Pilatos então lava as mãos, entrega Jesus. E no final das contas, Jesus, que foi julgado à noite, na manhã, bem cedo, a acusação era outra. Disseram assim, ele não paga impostos e ele quer ser rei no lugar de César. Ou seja, ele quer tomar o domínio de Roma. Aí sim foi a gota d'água, né? Os romanos o condenaram, muito sofrimento, Jesus foi levado para a cruz, ele próprio levou a cruz, desmaiou, um homem o ajudou, prenderam Jesus na cruz, crucificaram. A crucificação foi assim, no pulso, né? Certo. E aí ele pendurado ali, quase sem respirar, 2 ladrões ao seu redor, e escreveram em cima lá na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Olha a ironia da frase, não é? Bom, eu encerro lembrando assim, querido, vamos conversar mais sobre esse assunto tão lindo, mas o poeta já dizia, Jesus sangrou em 7 partes na cruz, na fronte pelos maus pensamentos que temos, nos 2 pés pelos maus caminhos que trilhamos na vida, nas 2 mãos, pelos atos errados que cometemos, nas costas pelos fardos de pecados que cometemos e no coração pelos falsos amores que nutrimos. Tem mais. Vamos lá. Que cena, né, pastor? Enquanto o pastor Juscelino ia descrevendo aqui, passa um filme na cabeça da gente. Mas a primeira impressão que a gente tem quando a gente ouve o relato da cruz é uma sensação de horror, né, pastor? É verdade. E a gente fica imaginando como pode vir esperança de algo tão cruel, não é mesmo? Sim, sim. Mas a gente também busca respostas na Bíblia e parece que esse evento, pastor Gilson, ele não foi um evento aleatório, não é mesmo? Que aconteceu ao acaso, por causa de questões políticas, por exemplo, como o pastor Juscelino mencionou aqui. Mas existiam profecias que falavam sobre isso. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo, Jordana. Curiosamente, eu estou aqui com vocês no ponto de partida e eu percebi que a nossa logo do ponto de partida, você tem uma cruz. Exato. Né? E isso é muito significativo, porque assim, se a gente migrasse até os dias de Jesus, a cruz ele tinha um outro significado. Hoje a gente exibe a cruz com um significado muito próprio e com muito orgulho. Isso mesmo. Mas naquela época, a cruz, né, era um instrumento de horror, era né? um instrumento de horror. Na verdade, assim, o ato da crucifixão, né, que Jesus foi crucificado, ele era destinado, muitos estudos, muitos documentos, eles apontam que a crucifixão, ele era destinado para os piores criminosos em desgraça. Então assim, era reservado para as piores pessoas em desonra.
Era algo associado à desonra. E aí por isso é interessante, por exemplo, Paulo, quando ele fala lá no livro de Romanos assim, eu não me envergonho do evangelho, ele usa uma figura de linguagem que a gente chama de litote, que é o duplo negativo, né? Ele poderia ter falado assim, eu tenho orgulho do evangelho, mas ele usa, eu não me envergonho, por quê? Porque a estigma associada ao evangelho era Jesus. E como falar de um Salvador crucificado? Isso era vergonhoso. Sim. Por isso Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Então pregar um Salvador crucificado aparentemente era algo vergonhoso, porque a cruz estava associada a isso. Só que o que acontece lá na cruz, ele muda o sentido. E hoje, a cruz, ele tem um outro significado. A gente associa a cruz a amor. E tudo isso vem porque, assim, a gente entende que a cruz, ele não era o castigo de Jesus. Por mais que as pessoas pensavam, a cruz não era o seu castigo, era o seu objetivo. Jesus veio, e ele veio com esse propósito. Quando Jesus nasce, Emanuel, se torna Deus conosco, o objetivo era o sacrifício. E isso estava profetizado, né? Por exemplo, a gente vai lá no livro de Gênesis 3:15, onde você tem a primeira profecia, né, messiânica que fala sobre a vinda de Jesus. E quando Adão e Eva eles cometem pecado, e eu imagino que já foi estudado aqui sobre o tema do contexto da origem do mal, do pecado. Então o pecado ele faz o quê? A Bíblia diz assim no livro de Isaías que o pecado ele causa separação entre isso. Deus e o homem. E aí Deus agora ele precisa restaurar esse relacionamento com o ser humano de proximidade, relacionamento face a face. Certo. Então Deus agora ele apresenta a profecia, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente tem assim, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a gente tem a primeira, a gente chama a proto-profecia messiânica, onde apresenta a profecia de que um dia da mulher nasceria o Salvador. E Satanás tentaria ferir, ele fere o calcanhar, trazendo essa ênfase um pouquinho da ignomínia da cruz, mas Jesus ele pisaria, esmagaria, venceria o mal a Satanás em algum momento. Então essa profecia, ele vai se transformando em muitas outras profecias que a gente vai ter na Bíblia. Por exemplo, se você abrir o Salmo 22, a gente tem uma trilogia, Salmo 22, 23 e 24. O 23 fala do bom pastor, é muito conhecido. O 24 fala da coroa de Jesus sendo exaltado, mas o Salmo 22, ele está falando da cruz. É o Salmo da cruz, é conhecido como o Salmo da cruz. E lá ele, por exemplo, no Salmo 22, ele já vai falar que Jesus, por exemplo, ele é transpassado nas mãos e nos pés. No Salmo 22 você vai ter a profecia de que as suas roupas seriam sorteadas. E tudo isso a gente vai vendo no relato dos evangelhos acontecendo, né? A zombaria, Salmo 22 vai descrever. Isaías 53 também vai descrever. Então a gente vai ter vários textos. Zacarias também vai falar sobre o sacrifício vicário de Cristo. Então a gente vai ter muitas profecias trazendo essa perspectiva, né? Porque já dizia a palavra de Deus, né? Que o Cordeiro, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então Jesus, quando ele nasce para isso. Porque era necessário que o sacrifício acontecesse para salvar a humanidade. É isso mesmo. Eu volto para a cena do Getsêmani. Ali a gente tem um Jesus prostrado, suando gotas de sangue, e que diz o seguinte: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Como um ser humano, Jesus ele tinha um instinto de preservação da vida. E evidentemente, né, ele não queria morrer. Mas ele disse, todavia, faça-se a tua vontade. E a vontade do Pai se cumpriu, né? Pastor, não havia outra maneira de salvar a humanidade? Jesus realmente tinha que morrer na cruz? Muito interessante a pergunta. Enquanto o pastor Gilson falava, ele mencionou Isaías 53, que é lindíssimo, né? O cântico do servo sofredor, um dos cânticos de Isaías. E lá diz que ao Senhor, Deus, agradou moê-lo. Então, não teria como evitar, não é? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não poderia ser um anjo. Por que não, não é? Não poderia, porque um anjo é criatura de Deus. E o pecado, ele é uma dívida, uma quebra da aliança com Deus, um rompimento com Deus, com a fonte da vida, é considerado na Bíblia uma dívida para com Deus. Então,
somente um Deus poderia cumprir a exigência da lei de Deus. Vamos explicar melhor. Pecado, a Bíblia diz, na definição clássica de 1 João 3,4, é transgressão da lei de Deus. Quando Certo. Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Eles quebraram a quebraram a lei de Deus, uma aliança com Deus, e o salário do pecado é a morte, é uma descrição que Romanos traz, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, considerando que a lei é santa como o próprio Deus, quebrar a lei de Deus implica em morte eterna, porque Deus é santo. Somente Deus seria capaz de preencher os requisitos da lei, obedecer naquilo que Adão falhou, e então pagar o preço, a nossa dívida, tá? Teria que ser a vida de um Deus santa e perfeita, como a lei que representa o caráter dele. Espero que tenha ficado claro, né? Sim. Mas, contextualizando aqui, a gente tem, por exemplo, trazendo o exemplo da filosofia tomista, Santo Tomás de Aquino, ele vai falar assim, olha, que ele vai trazer o elemento de que existem dois tipos de seres no universo. Tem um ser que é chamado de ser necessário e o ser contingente. Ser contingente, basicamente, é o ser cuja sua inexistência é possível. Ou seja, todos nós, em algum momento a gente não existia. Por exemplo, se a gente volta a 100 anos, Sim. nenhum de nós existíamos. Então, a nossa inexistência é possível. Só que tem um ser que ele declara que é ser necessário. Ou seja, ele é um ser cujo a sua inexistência é impossível. E só existe um ser necessário que é Deus. Ele é. Por isso, quando ele encontra com Moisés, qual o nome? Ele fala, eu existo, eu sou. Ele simplesmente ele é. Então, assim, dentro dessa perspectiva, para redimir a humanidade, era necessário um ser necessário. Só o sacrifício de um ser necessário poderia salvar a humanidade, o ser contingente. Então, por isso, por exemplo, lá no livro de Hebreus, ele vai falar assim, olha, Hebreus capítulo 10, eu abri aqui, ele diz assim, olha, versículo 4, 10:4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. É impossível. E aí onde Jesus, lá no livro de Mateus, ele fala assim, Pai, se possível, afasta-te de mim, se possível, mas é impossível. Então, a salvação da humanidade não era como uma coisa assim que, por exemplo, eu e você, a gente olha assim e fala, vou para o programa e vou escolher. Eu abri o meu guarda-roupa, olhei e falei, vou botar esse blazer aqui, vou botar essa camisa, eu escolhi o que eu queria. Não, Deus não tinha opções assim, eu posso salvar a humanidade assim, assim, assim. Não. Essa era a única forma. Era a única forma. Era impossível Deus salvar, é impossível Deus salvar a humanidade de outra forma. Então, essa era a única forma. Por isso, não era possível afastar o cálice. Então, era necessário o sacrifício de um ser contingente, porque a exigência da lei era necessário a vida de um ser, necessário, não contingente. Certo. A gente viu que Jesus ele tomou esse cálice de fato, né? Todo cálice de sofrimento. E agora, pastor Juscelino, o que esse sacrifício representa para mim, para você, para quem está em casa nos assistindo? Porque de alguma maneira as coisas não permanecem inalteradas, certo? Sim, sim. Muito bom. Essa pergunta pode ser respondida com uma descrição aqui, um texto que está em Romanos capítulo 3, apenas uma síntese. É um dos melhores textos que realçam o significado da cruz, que benefícios extraímos dela. Ali diz que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, veio sobre todos aqueles que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Herdamos não a culpa de Adão, herdamos as consequências, né? Quer dizer, todos nós que nascemos após Adão, todos que nasceram pós Adão e Eva, nasceram sob uma condenação, morrer para sempre, a menos que aceitem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E esse dom foi disponibilizado através de Cristo. E Paulo ele usa algumas metáforas para fundamentar essa verdade de que a salvação vem somente pelo que Cristo fez na cruz por nós. Ele cita ali que Jesus deu a salvação mediante a redenção, Deus nos deu a salvação mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, Jesus foi o pagamento por nosso resgate.
Marcos capítulo 10 também vai citar a mesma coisa, não é? Versículo 45, um termo grego que significa Jesus foi o preço por nosso resgate na cruz. Aí o que acontece? Depois vai dizer assim, ele foi oferecido o seu sangue, Deus propôs o seu sangue como propiciação, expiação. Ou seja, Jesus, o sangue derramado na cruz, é suficiente para nos livrar da culpa, suficiente para nos livrar do poder que o pecado exerce sobre nós. É através do que ele fez na cruz que Deus pode nos declarar justos, perdoados, mediante o arrependimento e aceitação do sacrifício. E mesmo assim Deus permanecer perfeito em sua santidade ao declarar um pecador justo. Por que ele o faz? Quando nós oramos pedindo perdão a Deus por nossos pecados em nome de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Todo aquele que aceitar esse sacrifício se beneficia dele, né? E aí, Romanos 5 e depois 1 Coríntios 5 também vai dizer que na cruz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o ato de Cristo na cruz possibilita que nós tenhamos uma amizade com Deus, que nós experimentemos um relacionamento com Deus e recebamos um perdão, não é? Que é maravilhoso. Pastora, a gente percebe que a cruz, ela foi talvez o preço mais alto que Deus pagou em favor da humanidade. Mas nós também temos um papel. Qual que é o nosso papel, pastor Gilson? Porque a nós cabe aceitar esse presente, né? Como é que funciona isso? Eu costumo falar que existem duas coisas que Deus não pode fazer. Primeiro, ele não poderia salvar a humanidade a não ser pelo sacrifício na cruz do Calvário. Essa era a única forma. A outra impossibilidade é que Deus não pode nos salvar a não ser que a gente aceite o sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Então, assim, Jesus, ao se sacrificar por nós, Deus, ao enviar o seu Filho, ele nos dá a oportunidade da salvação. Por quê? Porque Jesus agora ele vive a vida que eu não vivi, ele morre a morte que era minha, e a sua ressurreição agora me dá a esperança de uma vida eterna. Literalmente, Jesus na sua morte, ele rasga a morte com a sua própria morte. Então é isso que acontece. Então ele destrói, ele vence a morte com a própria morte. E ele me dá a esperança, mas eu preciso aceitar. A salvação foi concedida para todos. Aí tem gente, mas nem todos vão se salvar. Por que uns vão se salvar e outros não vão se salvar? Tem uma história ilustrativa que as pessoas contam para tentar, eu não sei eu não acredito que ela seja uma história verdadeira, eu acho que é mais ilustrativa. Pode ser que em algum momento aconteceu algo parecido. Mas é um homem que estava preso e ele foi condenado à pena capital por um crime que ele tinha cometido. E os amigos deles fizeram essa busca, essa tentativa com o governador daquele estado para tentar encontrar um perdão presidencial. O governador decidiu dar o perdão presidencial, só que ele foi vestido de um religioso. Ele levou uma Bíblia e ele botou o perdão presidencial dentro da Bíblia. E quando ele chegou lá para entregar o perdão, as pessoas, aquele homem que já estava amargurado dentro do contexto da prisão, expulsa ele não aceita. Falou, mas eu tenho algo para você aqui, mas ele, eu não quero saber. E aí depois ele descobre que a pessoa que estava lá era um governador que veio para levar um perdão presidencial para ele. E aí ele fica mais amargurado ainda no dia da sua morte, né, da sua condenação. Ele pede as suas últimas palavras, ele fala assim, olha, hoje eu estou morrendo não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu não aceitei. Existem pessoas que vão se perder não por causa dos seus pecados, mas por causa do perdão que eles não aceitaram em Cristo Jesus. Qual é a nossa parte? Aceitar e reconhecer a Cristo como nosso Salvador e aceitar o perdão. Que tema, meus amigos. Amém. A gente poderia ter muitas horas mais e a gente não ia conseguir expressar, né, trazer aqui tudo aquilo que a palavra de Deus traz pra gente, né, com relação à cruz e o perdão. Mas eu quero muito agradecer a companhia de vocês aqui, pastor Juscelino, pastor Gilson. Foi muito bom, né, estar aqui mais uma vez com você aí de casa, abrindo a palavra de Deus e falando sobre esse assunto tão especial que é a cruz e o perdão
que veio através da cruz, sabe? Muitas vezes a gente procura de Gênesis a Apocalipse incontáveis provas de amor desse Deus. A gente procura querer conhecer mais, saber mais sobre esse Deus. Quem é esse Deus, afinal? Será que ele se preocupa comigo? Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa crer, né, nesse Deus maravilhoso, que eu acredito que toda a palavra de Deus, ela possa ser resumida nesse texto bíblico, não é mesmo? Porque nele está contido todo o amor de Deus por mim e por você. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia e dizer para você que nós temos um encontro marcado aí no próximo domingo, às 8 da manhã. Eu espero você. Até lá. Estamos terminando mais um ponto de partida. Que bom saber que você tem nos acompanhado a cada domingo, estudando a palavra de Deus. Isso é transformador, isso é maravilhoso. Então que Deus te abençoe, que sua semana seja pra lá de boa, tá bom? Se você desejar estudar a Bíblia conosco, acesse o QR Code, vai ser um prazer interagir com você e quem sabe até fazer uma visita presencial para estudar a Bíblia com você. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, vai lá no nosso Instagram, AdventistasASP. Nós vamos ler todas as mensagens, vamos retornar a sua solicitação com muita alegria, tá bom? E não se esqueça que no próximo domingo, às 8 da manhã aqui na Band, a gente tem encontro marcado com um ponto de partida. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.